Olá, sétimo ano. Aqui é o professor Givanildo novamente. No vídeo de hoje eu vou falar das atividades da matéria da semana 2, tá certo? Para que possamos ficar em dia com a matéria e possamos encerrar o conteúdo no final do mês. Como já estávamos falando sobre números racionais, esses números racionais também podem ser representados numa reta numérica. Essa representação na reta numérica chamamos de representação geométrica, tá certo? Já vimos que os números inteiros podem ser representados por pontos em uma reta. Nessa mesma reta, podemos representar os números racionais. Então aqui eu tenho a reta dos números inteiros, tá vendo? 0, 1, 2, 3 e assim por diante, né? E aqui à esquerda dos zeros negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Agora, onde entrariam os números racionais? Os números racionais entrariam nesses espaços entre os números inteiros, tá certo? Então vamos ver aqui um exemplo. Ó. Eu quero representar o número 1,7. Primeiro passo, se eu quiser representar 1,7 numa reta numérica, eu tenho que saber primeiro, eu sei que ele está entre dois números inteiros, não sei, ó. Já falei que vai estar nesses meios aqui, né, olha, nesses intervalos. 1,7 é um número que passa de 1, mas não chega em 2. Então, quer dizer que esse número vai estar nesse meio aqui, olha, entre o 1 e o 2. Agora, para saber a posição certa desse número, como que eu vou fazer? Como é número decimal, decimal significa números com denominador potências de 10, tá certo? Então, se eu quero representar esse número aqui, já sei que o intervalo é entre 1 e 2, então eu vou pegar esse intervalo, dividi-lo em 10 partes iguais. Após dividir em 10 partes iguais, cada parte vai ser um décimo. Então, você vai ter que, a partir do 1, você tem 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 e 1,7, né? Ó. Vamos ver aqui. Ó. Aqui está o 0, né? O 1 quer dizer 1, aqui, ó. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 e 1,7. Está aqui a posição do 1,7, a partir do 1, tá certo? Aí eu trouxe aqui mais um exemplo, olha. Represente na reta numérica acima o número menos 2,4. O menos 2,4, vou localizar entre quais inteiros ele está. Ele vai estar entre o menos 3 e entre o menos 2, não é? O menos 2,4. Ele está um pouquinho para cá do menos 2, tá certo? Então, como eu disse, agora para marcar, já sei que está entre menos 2 e 3, menos 3, menos 2 e menos 3. Eu vou dividir esse espaço aqui em 10 partes iguais. Como você vai fazer isso? Para fazer a lápis mesmo, primeiro você divide em 5 partes. Ó. Você tenta imaginar aqui mais ou menos 5 partes iguais, tá certo? Deixa eu só apagar aqui. Para dividir mais ou menos em 5 partes iguais. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Agora pega cada parte e divide no meio. Dividindo cada parte no meio, você vai ter 10 partes, tá certo? Aí dividiu, agora você vai contar. A partir do menos 2, menos 2,1, menos 2,2, menos 2,3 e menos 2,4. Menos 2,4 então vai estar aqui, ó. Menos 2,4. Tá certo? Então marquei menos 2,4. Agora nessa parte aqui, compare as representações de menos 1,7 e 1,7. 1,7 está entre 1 e 2. E o menos 1,7 está entre menos 1 e menos 2, está no outro lado oposto a ele, tá certo? Agora, como eu represento uma fração na reta? Para representar o número racional em forma de fração, podemos transformá-lo em decimal. Então, vão ter atividades que pedem que você pegue uma fração e representar ele na reta. Como que eu vou fazer isso? Você vai pegar primeiro, fazer a divisão e colocar ele na forma decimal. Se você dividir 17 por 6, olhem só, vou fazer aqui na calculadora para mais rápido. Ó. Se eu fizer 17 dividido por 6, eu vou obter 2,8, uma divisão periódica, tá vendo? Igual está aqui. Então essa aqui é a forma decimal desse número. Pela forma decimal, fica mais fácil de localizar. Como que eu vou fazer isso? Como esse número é infinito, você vai arredondar ele, aproximar ele, quer dizer. Você pode aproximar para 2,83 ou para 2,8, certo? Então,
através dessa aproximação é que você consegue identificar. Vou pegar esse 2,8 aqui, que é mais fácil de localizar. O 2,8, ele é um número que passa de 2, né? Está entre 2 e 3, certo? Então, eu pego entre 2 e 3, divido em 10 partes iguais e vou contar até o 2,8, a partir do 2. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. Aqui, então, estaria o 2,8 aproximadamente, que é equivalente próximo de 17 sextos, tá vendo? Aí eu coloco a fração aqui em 17 sextos. Se fosse negativo, seria na parte negativa, entre menos 2 e menos 3, tá certo? Então, dessa forma que você vai localizar o número decimal ou fracionário na reta numérica. Agora tente fazer as atividades. Se necessário, revejam os vídeos. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Bons estudos para vocês. Até mais.